Olá! Bem-vindo de volta ao canal Bril. Neste vídeo, vou te contar algumas histórias baseadas em sonhos ou relatos. Fica a seu critério acreditar ou não nelas. Deixe seu gostei, inscreva-se e comente para ajudar o canal. A Dama Vermelha do Colégio Untingun. Aqui está uma história que remonta a 1910, mas quase qualquer estudante do Untingun College, em Montgomery, Alabama, deve reconhecê-la. Isso porque se diz que os eventos que levaram a isso realmente aconteceram. Como diz a história, em 1910, uma jovem que era nova na escola era conhecida por seu amor pela cor vermelha. Infelizmente, ela também era conhecida por ser estranha e solitária. À medida que o primeiro ano começou, a jovem ficou cada vez mais isolada. Eventualmente, ela tirou sua vida cortando seus pulsos. Seu corpo foi descoberto em um vestido vermelho, encharcado de sangue. A partir de então, alunos e professores relataram avistamentos de uma jovem vestida toda de vermelho. Ela apareceu em todo o campus da faculdade. A figura, morando em isolamento perpétuo, é frequentemente citada como um lembrete da importância de ser gentil com seus colegas e conhecidos. O fantasma da Rua Ashley. Untingun College é apenas uma das muitas faculdades assombradas nos Estados Unidos, cada uma com suas próprias histórias de fantasmas. Este próximo relato verdadeiro vem da Universidade de Michigan em Ann Arbor. A assombração aconteceu em 1972, em uma festa organizada por estudantes da Universidade de Michigan, que moravam na Ashley Street. Uma garota de 15 anos, que provavelmente não tinha nada que estar lá em primeiro lugar, de repente sentiu um frio estranho e arrepiante. Na tentativa de se aquecer, ela subiu as escadas, porque o calor aumenta, imaginamos. Foi quando as coisas realmente deram errado. Uma das paredes da casa começou a se mover, e uma sombra negra se aproximou da garota. Enquanto isso, no andar de baixo, quadros brotavam espontaneamente das paredes, e caíam em uma pilha crescente no chão. A menina voltou para baixo, onde se viu dizendo estas palavras estranhas: "As drogas e o vício foram minha culpa, e eu assumo a responsabilidade por isso, mas eu não era assim lá no fundo. Quero pedir desculpas a todos os envolvidos pelo que fiz." O que tornou essas palavras ainda mais estranhas foi que a garota não usava drogas, muito menos tinha um vício. Suas palavras não pareciam tão estranhas para os alunos que moravam na casa. Antes de se mudarem, a casa era habitada por um homem com um vício muito sério. A razão pela qual ele não morava mais lá é que ele havia morrido de overdose de heroína. O fantasma de Ashley Street fez mais aparições. Isso permanece um mistério. O fantasma de Frederick Jordan. Esta história de fantasmas da vida real diz respeito a um homem chamado Frederick Jordan, que tinha um dos empregos mais solitários e desolados da existência. Jordan era o faroleiro do Penfield, Connecticut. Construído em 1874, o farol era principalmente uma forma de alertar os navios sobre um recife traiçoeiro e oculto, responsável por mais do que seu quinhão de acidentes portuários. Em 1916, Frederick Jordan era o principal faroleiro. Tragicamente, ele se afogou em um acidente de barco pouco antes do Natal de 1916, quando foi pego em um vendaval enquanto remava para casa para ver sua família. Desde então, as falhas de iluminação e equipamentos no farol foram atribuídas à presença espiritual de Jordan. Mas ainda mais assustador é que os guardiões do Penfield muitas vezes encontram o diário de bordo do farol aberto até o dia em que Jordan morreu. E os moradores relataram ter testemunhado uma figura não identificável, aparecendo na água para ajudar os barcos perdidos a encontrar o caminho em segurança perto do Recife. O fantasma que veio brincar. Essa história real de fantasmas pode parecer menos assustadora, mas apenas até você considerar que realmente não temos ideia
do que nossos amigos de quatro patas podem sentir que não podemos. Os cães podem ver fantasmas. Bem, existem muitos especialistas em cães por aí, incluindo veterinários, que atestarão o fato de que há muita documentação que pode apoiar a noção de que os cães podem sentir atividade paranormal, como Jesus Aramendi, veterinário sênior da Chevy. E depois ao fato de que esta história chegou ao Reader's Digest diretamente de uma conhecida médium psíquica, Christy Robinetti, que tem um forte histórico de usar suas habilidades de conversar com fantasmas para ajudar detetives a resolver casos confusos. Marlene se acomodou em seu lado da cama e deu um tapinha no travesseiro de Jack ao lado dela, disse Robinetti a Reader's Digest. 1 ano se passou, mas Marlene ainda estava se adaptando à viuvez. Talvez fosse loucura pensar que depois de 40 anos de casamento ela se ajustaria. Elmer, o Golden Retriever, pareceu entender isso desde o início. Naquela noite fria e sem lua, quando Marlene voltou, sozinha, do hospital, Elmer fez algo que nunca havia feito antes. Ele pulou para o lado de Jack da cama e deitou a cabeça no travesseiro. Jack nunca teria permitido isso, Robinetti apontou, mas Marlene não o enxotou. Em vez disso, ela se deitou ao lado de Elmo e deixou que o som pacífico de seu ronco a embalasse para dormir. A noite seguinte foi a mesma, e a noite seguinte. Durante o ano passado, tornou-se uma rotina reconfortante. Mas não esta noite. Esta noite foi a primeira vez que Elmer deixou Marlene sozinha na cama desde a morte de Jack. Mas ao ouvir pregos estalando no piso de madeira do andar de baixo, Marlene reconheceu o som de Elmer pedindo saídas. Com um suspiro, Marlene desceu as escadas até o vestíbulo. Mas Elmer não estava andando na frente da grande porta de carvalho. Em vez disso, ele estava dançando, e abanando, e balançando e se curvando, assim como ele costumava fazer quando Jack voltava do trabalho. Para Marlene, era como se Jack tivesse acabado de chegar em casa, e Robinetti, que é conhecida por sua notável intuição sobre essas coisas, acredita que foi de fato o que aconteceu. A colônia perdida de Roanoke. A colônia de Roanoke foi um dos primeiros assentamentos europeus nos Estados Unidos. Localizada em uma ilha na costa do que hoje é o estado da Carolina do Norte, a colônia foi estabelecida em 1587, sob os auspícios da primeira rainha Elizabeth. Logo depois, o líder da colônia, John White, retornou à Inglaterra, de onde vieram os colonos. Sua viagem era para ser breve. Ele deveria apenas pegar suprimentos e retornar ao Novo Mundo. Mas a agitação política, na forma da Guerra da Inglaterra com a Espanha, impediu White de retornar até 1590. Foram apenas 3 anos, mas muita coisa mudou quando John White retornou. Na verdade, toda a colônia composta, na época, por 115 pessoas, incluindo um bebê recém-nascido chamado Virginia Dare, havia desaparecido. Apenas para cima e desapareceu. Tudo o que restou foi um poste no qual a palavra Croatoan havia sido esculpida. Croatoan se referia ao nome de uma tribo nativa que mantinha boas relações com os colonos. Então, White pensou que os colonos haviam se mudado para a ilha Croatoa, agora conhecida como Hatteras, Carolina do Norte. Mas eles não tinham. Continua a ser um dos desaparecimentos mais famosos que ninguém consegue explicar. Além do mais, nunca houve qualquer evidência para sugerir que a colônia foi massacrada. Muitos acreditam que o bebê Virginia se transformou em uma bela jovem, que acabou se apaixonando por um guerreiro nativo chamado Oquisco. Até hoje, ela assombra a floresta em busca de seu homem, muitas vezes na forma de um cervo branco diáfano, que sempre desaparece ao amanhecer. De acordo com a Enciclopédia, uma enciclopédia estadual mantida pela Biblioteca do Governo e Patrimônio da Carolina do Norte, os moradores de longa data da ilha não têm dúvidas de que a identidade do cervo fantasma é o fantasma de Virginia Dare. Os Príncipes da Torre.
Esta é a história de dois jovens príncipes, irmãos Edward e Richard, que foram presos na Torre de Londres para impedir que eles se tornassem rei e herdeiro aparente, respectivamente. Em abril de 1483, quando o rei Eduardo IV morreu, seu filho mais velho, Eduardo V, que tinha apenas 12 anos, tornou-se brevemente rei. Por causa de sua pouca idade, ele tinha um regente nomeado. Esse regente era o tio do jovem rei, conhecido como Duque de Gloucester. Esse tio era conhecido por estar profundamente ressentido com a existência dos meninos. Se não fosse por eles, ele teria sido o próximo na linha de sucessão. O que aconteceu a seguir está envolto em mistério. Na verdade, é um dos mais estranhos mistérios da família real britânica. Parece que o jovem rei e seu irmão, Richard, o Duque de York, foram sequestrados e trancados na Torre de Londres, após o que o Duque de Gloucester se declarou rei Ricardo III. Os dois jovens príncipes nunca mais foram vistos ou ouvidos de novo, e acredita-se que dois pequenos esqueletos que foram encontrados na torre sejam tudo o que restou deles, além das aparições fantasmagóricas. Os jornais britânicos relataram visitantes que afirmam ter visto as figuras fantasmagóricas. É invenção de tabloide, ou prova do paranormal? Isso é para você decidir. O fantasma do enforcado. Um tema que muitas histórias de fantasmas têm em comum é que elas oferecem um senso de justiça em troca de uma morte injusta. Esta história de fantasmas em particular, no entanto, oferece uma visão um pouco diferente. É sobre tratamento injusto na morte e vingança na vida após a morte. Em 13 de outubro de 1877, Robert Semale foi enforcado após um julgamento, que o considerou culpado de uma onda de assassinatos aterrorizante e inexplicável. As pessoas da cidade estavam cheias de tanta raiva e ódio, que deixaram seu corpo pendurado por dias. Segundo a história, nenhum dos habitantes da cidade demonstrou sequer um pingo de remorso, muito menos perdão. Desde então, disse que Semale assombra a cidade. Aqueles que o viram dizem que ele aparece como uma figura masculina fantasmagórica, mas assim que a figura se registra em sua mente, ela desaparece, um tanto perturbador, na escuridão.